Internacional da Mulher, e hoje a gente conversa com mais uma voz feminina aqui no programa, a Débora Bizarria. Já está aqui no sofá junto com a gente para a gente poder bater um papo, conversar sobre temas que são absolutamente relevantes para a mulherada, certo? Certo, né? Bom dia e muito obrigada por me receber aqui. Tudo hoje. bem, Débora? Muito obrigado, viu, pela sua presença por aqui. Eu quero começar com um tema que por muitas vezes é polêmico. O que você interpreta sobre feminismo hoje? É um tema polêmico, né? Então eu acredito que, assim como existem muitas direitas e muitas esquerdas que a gente fala muito aqui, vocês falam muito aqui no programa, né? Eu acredito que existem feminismos, né? Então você tem pessoas que interpretam o problema da desigualdade de gênero de diferentes formas e necessariamente também propõem diferentes soluções. Né? A gente tem essa medida que o governo está propondo, né? Essa de punir mais as empresas por questões de desigualdade salarial. Mas, na minha opinião, o governo poderia estar fazendo mais para investigar as causas dessa desigualdade e atuar nas causas e não fazer uma medida cosmética ali para mostrar que se importa com as mulheres. E quais são as causas, só para entender? Existe uma série de pesquisas, né, que tentam medir essa desigualdade, né, analisando diferença de tempo de carreira, de experiência, de estudo. E vocês têm um gap ali de desigualdade de gênero entre 10% e 20% para o Brasil. Você tem um estudo específico para o Brasil de 2018. E aí algumas coisas entram. Uma delas, às vezes, é a capacidade de negociação. Então, a gente que convive com homens sabe que o homem, às vezes, vai muito mais firme ali para pedir mais salário. Né? Isso, às vezes, vem de uma questão de norma social, né? De a gente acreditar que, de que mulher tem que ir mais com calma, às vezes se sente mais insegura. Existe uma proporção de maior entre mulheres que sente aquela síndrome do impostor. Isso tudo está em jogo. E tem a questão da maternidade também, né? E também existe uma série de estudos que mostram que as mulheres são meio que punidas por tirar a licença maternidade ao longo da carreira. Então, você pensa que 6 meses em 20 anos de carreira não deveria ter um impacto tão longo assim. Mas isso ainda tem impacto, tem. Débora? Tem. E tanto é que em países que adotam licenças parentais, em que você tem a maior participação masculina naqueles primeiros semanas de vida do bebê, esse efeito ele é menor. Ele é muito menor. Então, tem uma série de fatores que explicam essa desigualdade, a maternidade e a questão da forma como a gente trata a licença e a gente trata a responsabilidade maior da mulher como cuidado da casa e das crianças, isso tem um impacto real. Mas hoje a mulher também já se equiparou ao homem em grandes assuntos e também em pautas relevantes, né? Não, esse mesmo estudo que eu citei, de 2018, da Cecília Machado, ele faz o comparativo de 94 até 2015 e mostra que esse gap foi diminuindo sim, até mesmo no salário. A questão mais é que a gente precisa continuar avançando, né? A gente tem um levantamento que a participação das mulheres na política ainda é muito pequeno. Eu acho que até 2000 e pouco, nem tinha banheiro feminino no Senado. Mas mesmo a gente já ter tido uma presidente feminina, você acha que a representatividade da mulher na política ainda é muito pequena? A gente tem no Congresso acho que cerca de 15% a 16% de mulher, né, e é metade do eleitorado. Claro que existe toda uma questão estrutural, né? Pensa o seguinte, é muito mais fácil para os homens, vou pensar aqui num homem bem intencionado, tá? Tá. Ele é dirigente partidário, é muito mais fácil ele se relacionar com outros homens, chamar para tomar aquela cervejinha, para ter aquele conversa, aquela mentoria. E é muito mais complicado para você fazer isso com a mulher. A política brasileira é masculina. Masculina. Isso é óbvio, não, só então, olhar os números. É machista, né? E nos temas econômicos, na política, é mais ainda, né? Eu ia chegar nisso. O Bruno Caraza fez um levantamento e mostrou que, quando vai fazer comissão para discutir tema econômico, quase nunca colocam mulheres. Né? É quase como se eles pensassem, não, vamos deixar a mulher com cultura, com o tema da mulher, saúde, mas economia, vamos deixar as mulheres longe. Agora, Mayara, o que é feminismo para você? Feminismo é reconhecer a desigualdade de gênero que existe no nosso país, aliás, no mundo, né? E lutar contra isso para buscar a igualdade entre homens e mulheres. Há pessoas que entendem o feminismo como uma guerra aos homens, e aí aqui, pelo menos dentro da minha compreensão de feminismo, deixo claro que, da forma como eu compreendo, não se trata disso, né? A gente só quer ter ali as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e sermos reconhecidas, né, como os homens são hoje na nossa sociedade. Eu tenho uma pergunta para ela. Vi que você acabou de escrever uma matéria, né, que saiu na Folha de São Paulo, sobre esse projeto que vai ser assinado pelo Lula hoje, apresentado para o Congresso, né, que estabelece ali a igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu sei que em 2009, se não me engano, já tinha sido apresentado um projeto dessa natureza, né, estabelecendo multa para as empresas que não seguissem essa regra de igualdade salarial entre homens e mulheres. O projeto
foi da Câmara para o Senado em 2011, foi pautado em 2021 e ali no governo Bolsonaro ele foi obstruído e não foi aprovado. E aí eu queria saber de você como você enxerga esse novo projeto apresentado agora pelo governo Lula e quais seriam as diferenças entre esse que já está lá em trâmite no Congresso e esse que chega agora. Eu acho que a questão principal é que me parece que ele quer tratar o resultado de uma série de desigualdades que estão lá atrás. É como você querer reformar uma casa que tem problema de fundação pintando parede. Sabe? É importante que a gente tenha uma maior transparência de salário nas empresas, porque tem evidência de que uma transparência nos salários faz com que as mulheres que ganham menos consigam pleitear melhor os salários e negociar melhor os salários. Mas a maneira como esse assunto é tratado é quase como se fosse a empresa, ela está discriminando por gênero e muitas vezes não é isso que está acontecendo. Você tem uma série desses outros fatores que eu falei. Tem a questão da maternidade, a questão da conexão com os outros colegas, a questão do networking. Tem, inclusive, pesquisa que fala que mentoria tem um impacto muito positivo para a ascensão das mulheres na carreira. Então, eu vejo esse projeto como assim, o governo está querendo sinalizar que se importa com as mulheres, isso é muito bom, mas eu gostaria de ver um esforço de políticas públicas mais complementares, né? Questão de creche, tem uma série de cidades, né, que tem filas gigantescas para creche, Recife é uma delas, a minha cidade. Então, eu queria ver um projeto mais voltado para a causa e não tanto só para o resultado doutora, final. Esse é um projeto que é um projeto conhecido de muitos países, né? Nós estamos falando aí de 97 países que já implementaram essa ideia que o Lula está trazendo. Você acha que ela é fácil de ser executada? Justamente, vários desses países implementam uma série de outras políticas, os países mais desenvolvidos do mundo, para justamente ir nas causas, como eu falei mais cedo. Então, questão da licença parental, você tem alguns modelos de creche e de maior auxílio para cuidado com os filhos, né? Muitos países da Europa estão passando por um processo de diminuição da população. Então, o que você está dizendo seria basicamente o seguinte: eles não estão enxergando um problema como um todo, estão elencando uma única questão e talvez a emenda pode sair pior do que o soneto. É possível, e é possível que não tenha um efeito prático, né? Porque a gente precisa criar uma cultura em que essas políticas elas sejam acompanhadas, monitoradas, avaliadas, né? Felizmente, eu espero que isso aconteça. Foi criada uma secretaria, né, no Ministério do Planejamento, que é para avaliação de políticas públicas, mas isso tem que estar bem amarrado como política pública. Também eu acho que a questão ali dessa história toda, porque talvez não adianta você também assinar uma lei que você equipare o salário feminino ao do homem, se você não tem uma fiscalização efetiva em cima disso. Porque a partir do momento... Como que você vai fiscalizar isso? Como é que você vai denunciar isso? Né? E porque, em tese, já existe, por obrigatoriedade da lei, a equiparação. Né? O que o Lula quer incluir agora, aparentemente, é uma multa maior para a empresa que descumpre, porque, em tese, já está na lei, na CLT, né? Exato. Não só discriminação de gênero, mas de raça e de outras origens também. Então, é importante incluir esse tipo de medida no arcabouço maior de políticas públicas que, de fato, promovam não só, vamos dizer, igualdade, mas a liberdade das famílias de decidir como vão cuidar dos filhos, participar do mercado de trabalho e a gente não coloque todo o fardo da criação dos filhos nas mulheres. Alê, você tem pergunta? Olha, primeiro eu concordo que realmente o governo Lula está indo mais pelo lado cosmético, porque vamos ver o que eles fizeram com a economia. Botaram o Haddad na Fazenda e botaram a Simone Tebet no planejamento, como podia ter sido perfeitamente o contrário. E hoje você tem a Simone Tebet quase como um cargo ali simbólico e quem está mesmo tocando a economia é o Fernando Haddad. Eu acho que o Lula, mais do que fazer esse tipo de propaganda, ele poderia ter colocado no seu ministério uma representatividade e poder muito maior na mão das mulheres do que ele efetivamente colocou. Mas eu queria voltar a um ponto anterior que foi discutido em relação àquela discussão da mulher ser submissa, né, da esposa, ou namorada, não sei como é que a gente chama, do primo rico lá, do Nico, e ela disse que queria ser submissa. Na sua visão, você acha que ela, dentro dessa visão de liberdade, ela tem direito, se ela quiser, de ser submissa? Polêmica, né?
Como liberal, eu acho que as pessoas têm que ser livres para fazer os próprios arranjos, né? Eu não quero uma sociedade em que a mulher tenha que ser submissa, ela não tem direito de propriedade, ela não consiga herdar coisas, ela não consiga trabalhar se precisar, se quiser. E assim, vamos falar que a Mayra Card, ela tá numa posição privilegiada, assim. Ela fala que ela é submissa, mas assim, se acontecer, Deus o livre, alguma coisa no relacionamento dela, ela tem uma rede de apoio, ela tem a própria renda, ela tem um arcabouço que protege ela das piores situações, vamos dizer, dentro de um relacionamento, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. Dito isso, eu acredito que as relações, né, entre dois adultos e desde que as pessoas estejam devidamente protegidas, né, de abusos, elas são livres. Então, se ela... E também tem a questão de o que é submissão, né? Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Ela quer que ele banque a vida dela, pague as contas, ele quer que ele decida onde é que eles vão passar as férias. Eu não sei como é essa dinâmica. E eu acho que cada família tem uma dinâmica, né? A minha família tem uma, o Mano veio de um estilo familiar também completamente diferente. Então, eu acho que é uma polêmica meio boba, assim, de ela tá definindo como quer viver o relacionamento dela e tá tudo bem. Muito bem. Manu, você quer fechar, por favor? O que eu acho é que eu também não sei o que é que ela quer falar sobre submissão, mas na minha visão, um bom relacionamento é um relacionamento de parceria, onde as pessoas se ajudam a serem a melhor versão possível de cada um. Então, como isso acontece varia de acordo com cada indivíduo, com cada casal, e eu acho que não cabe a ninguém julgar, além das próprias pessoas envolvidas. Muito bem. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning. Volto sempre. Muito obrigada. Valeu.